Oi, gente. Vamos fazer mais um podcast hoje. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui no estúdio meu primo André Dias. Ele é uma pessoa que eu gosto muito, além de ser um grande empreendedor. André já deve ter por volta aí dos 75 anos de idade e já teve negócio que não acaba mais. Aí a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre esse empreendedorismo. André, saudações. Primão, maior sujeira. Você sabe que eu tô banguelo e me chamou aqui. Pois é, ele vai começar agora um novo negócio de próteses dentais. Aí ele disse que para poder fazer um negócio bem feito, ele tem que fazer nele mesmo. Por isso que ele tá com propaganda. Por isso que ele tá com um dente faltando, porque ele vai começar com a questão do dente, né, André? Não é bem assim. Diz que tem umas primas muito bonitas, dentistas. Então eu tô querendo testar a beleza das minhas primas, então vou lá olhando cada um como é que faz. Mas primeiro olha se é bonita. Então foi o test drive. Tem umas duas, rapaz, que eu vou te dizer um negócio. Tem cara que vai querer fazer obturação só sem ter cárie no dente. Eu conheço dois. Um chama-se Rui César e outro chama Derbal. Vou tirar todos os dentes só para ir na dentista. Pra poder fazer isso. Essa mulherada vai dar uma confusão pro teu lado. Vai dar uma confusão, André, me diz uma coisa. Atualmente, você tem uma loja de cadeira de rodas, você tem uma loja de... o nome é Muleta Express. Então, assim, na Bahia, eu acho que todo mundo que mora na Bahia, eu já falei, tem um primo que tem a Muleta Express, é a dos bonecos. André tem uma forma de fazer uma propaganda, ele faz uns bonecos gigantes e coloca lá, e assim virou quase que uma sensação de Salvador. Toda vez que ele muda o boneco, dá um agito na cidade. Quais foram os bonecos que tu já fez, André? Olha, já fiz mais de 100 bonecos. Nunca repeti um. O pior boneco que eu fiz foi Pinóquio. Demorei uns 3, 4 meses fazendo. Aí achou uma porcaria, joguei fora. 2, 3 anos depois voltei, fiz de novo Pinóquio, uma porcaria. Aí botei lá. Mas o que aconteceu? Por que ele era feio? Porque era cópia. Eu não sei copiar, eu sei criar, né? Agora, os bonecos mais bacanas que eu tive era a Bahia, o Brasil. 60% é afrodescendente. Então, por que o Papai Noel tem que ser branco? Eu fiz um Papai Noel negro. E na África não tem aqueles dias, né? Que, com chifrudo, etc. Tem a zebra. Aí botei um Papai Noel negro montado numa zebra. Rapaz, foi uma confusão. Que foi que deu de confusão lá? Queria que o Papai Noel fosse branco. Queria que o Papai Noel tivesse no dia. Eu sei que foi uma confusão da zurra, mas como eu não tenho medo de confusão, né? Todo mundo respeitou, todo mundo deixou, né? E agora tive bonecos assim, incrível, né? Teve um que foi uma obra de arte, fiz o Charlie Chaplin, né? E minha esposa, Sheila, falecida, tira daí, porque ele tem cara de doente, ele trabalha com material de doente, então tive que tirar o Charlie Chaplin. Outro que eu fiz, que me castraram, né? A família castra a gente, né? Era uma coelhinha vestida de biquíni, com uma bandeira americana. Aí minhas filhas, não, pá, não pode. Falei, eu comprei esses biquínis em Miami. Então, né? E coelhinha tem. Não sei o que, eu sei que mandaram tirar também a coelhinha. Então tem os bonecos agora, sempre por exemplo, teve o carnaval agora, né? Que não teve. Então tem um bloco carnavalesco maravilhoso, que é os Filhos de Gandhi. Então eu fiz
a fantasia do filho de Gandhi, né? Sendo que botei um nariz de Pinóquio. Por quê? Porque era um carnaval mentiroso, né? Então eu faço essas brincadeiras sempre, então o pessoal gosta muito. E tem críticas, né? Eu nunca vi boneco tão feio assim. Saiu do Chernobyl, outro é uma bomba, outro falou, eu tenho medo até de passar lá na porta. Eu vi uma reportagem que tu me mandou, chama a atenção, porque os bonecos são tão feios, mas tão feios, e assim umas articulações meio doidas, que chama a atenção pela bizarrice. Né? Você vê um negócio, um boneco bizarro se movimentando, aí que danado é isso? Aí acaba todo mundo olhando pra tua loja e conhecendo tua loja, né? Olha, tem os bonecos feios e tem os bonecos bonitos. O pessoal fala mais dos bonecos feios. Agora, tem público, adora os bonecos, né? Passam lá só para ver que boneco é o próximo, né? E me perguntam qual é o próximo. Nem eu sei. Eu crio, vai acontecendo, né? Então, por exemplo, esse do carnaval, né? Era carnaval, mas não houve carnaval. Então era um carnaval mentiroso, né? E em homenagem aos filhos de Gandhi, que eu tenho um respeito muito grande, né? Então, tem as loucuras, entendo? Eu adoro, entendo, fazer meus bonecos, porque me dá liberdade de fazer o que eu quiser. E eu sou muito respeitado, muito querido por esses bonecos, porque fizeram muito pessoal rir. E não teve um que foi um Papai Noel numa cadeira de rodas, não foi, André? Teve vários assim que foram conflitantes, né? Eu pus o Papai Noel na cadeira de roda. Aí crianças foram lá, mamãe, Papai Noel está na cadeira de roda. Aí tiveram que levar lá no Iguatemi para mostrar que o Papai Noel não estava no... Aí também não tirei. Teve uma que era uma obra de arte, né? Que era uma menina numa cadeira de roda que fazia bolinhas de sabão, né? Aí a turma disse, maconheiro, aí olha o cachimbo dele. Então, nunca se contenta todo mundo, nunca se contenta todo mundo. Então, é bacana você contentar um pouco, e tem defensores que querem botar como patrimônio imaterial de Salvador. Imaterial, né? de Salvador. Né? É um ponto turístico. Você vê pessoas tirando fotografia lá, perguntando quando é que sai o boneco novo. O boneco novo tem um problema, é dinheiro, né? Que eles custam dinheiro. E com a crise econômica, eu trocava todo mês um boneco. Agora é cada 3 meses, né? Tentando se melhorar. O André, engraçado, é o seguinte, mês passado eu comprei uma cadeira de rodas aqui pro escritório, porque já aconteceu muito de pessoas chegarem aqui andando e na hora terem uma emoção, alguma coisa, e a gente precisar levar no carro, levar no... etc. E eu comprei uma cadeira de rodas, mas comprei numa loja física. E assim, você conversou comigo outro dia, uma questão que eu não tinha enxergado por esse lado ainda. André, gente, ele tem cadeira de roda que bota 6 marchas para frente, uma marcha ré, voa, anda de lado, tudo. E aí ele me disse o seguinte, olha, como mudou o comércio, né? Porque as pessoas vão lá, pegam a vendedora dele durante 2 horas, sentam, bota marcha 1, bota marcha ré, ocupa, vamos ver essa, vamos ver a cadeira A, B, C, D, E, F, ocupa, e diz assim, eu vou pensar, qualquer coisa eu volto. Aí depois você descobre que o cara foi lá no Mercado Livre e comprou mais barato. Esses microfones aqui, por exemplo, eu comprei na loja física. Mas eu cheguei pro cara, foi até bem claro pro cara, eu disse, olha, no Mercado Livre tá menos 15%, vamos fazer um negócio? Eu vou comprar você, porque afinal de contas, assim, eu quero uma garantia, etc. Mas assim, não me dê uma porrada tão grande não, me dê uma porrada menor, porque eu já sei, senão eu vou sair daqui e vou comprar no Mercado Livre. Como é que tá sendo essa experiência do Mercado Livre, do mercado... Você me disse praticamente que virou um expositor
É lá de muita gente vai testar com você as cadeiras, mas não compra porque o Mercado Livre é mais barato. Como é que tá essa dinâmica, André? Olha, todos os negócios são dinâmicos. Então você tem que se adaptar. O que o Mercado Livre não consegue vender é serviço. Não é? Então, por exemplo, tem a cadeira, tem medidas que você tem que fazer, necessidades especiais, aí tem uma fisioterapeuta que vai, que mede, que faz, que acontece. Então o Mercado Livre não satisfaz para isso. E adaptação de carro, eu ponho elevador no carro, não é? Por exemplo, a Dona Canô, não é? Tinha um carro, a mãe de Chico. de Chico não, de Caetano Veloso, não é? E Maria Bethânia tinha um carro, não é? Era quem pôs o elevador fomos nós que colocamos. Então a pessoa vem com a cadeira de roda para subir, tá certo, né? Então como é que a gente adapta? Põe um elevador e tem que levantar o teto do carro. Então a gente mandou gente para a Fiat lá em Minas Gerais para aprender a fazer esse trabalho, porque eu tenho que mudar o carro, né? Mas é um pouco custoso e houve uma queda nessa área. Então hoje nós estamos mais com aluguéis, não é? Com manutenções das cadeiras, porque você compra no Mercado Livre, mas quebra. Mas tu tem condições de concorrer com o Mercado Livre ou não? Não há nenhuma empresa, né, tem condições. Por exemplo, você compra de São Paulo, né? Você tem que pagar o transporte até aqui, pagar o ICM antecipado e depois estocar. Como é que você pode, uma pessoa que nem, por exemplo, o Mercado Livre, às vezes ele nem tem a mercadoria, ele vai pegar na fábrica. Então, o comércio para concorrer com Mercado Livre, com Americanas, com Magazine Luiza, é impossível. Vai haver uma morte. O comércio vai ser boutique. Quando você quer pegar uma coisa, se sentir bem, colocar, ver. Então, esse mercado vai existir. Mas o mercado, no grosso, já está hoje na internet e o que não está, vai estar lá. Ô André, agora, ao longo desses teus 80 anos, tu já tivesse vários negócios, né? Olha, me diz aí alguns negócios que tu teve. Eu tive negócios inacreditáveis. Eu fui para a Austrália, morei 6 meses numa aldeia aborígene, né? E meus companheiros e vizinhos eram aborígenes. Então eu fiz uma empresa... Aborígene era aquele cara que te comia vivo, assim? Não, era manso, era manso. Era né? como? O australiano é totalmente racista. Não é meio racista, não, ele é totalmente. Então os aborígenes vivem em reserva. Então você não vê um aborígene casar com um australiano. Isso não existe. Não existe. Aborígene é aborígene, australiano é australiano. Branco é branco. Né? Então eles vivem segregados, marginalizados e recebem um dinheiro que eles tomam em cerveja. Né? Lá tu trabalhava com o quê? Lá você tem que se adaptar. Entendeu? Você tem que ser... A minha expressão máxima é camaleão. Né? Sabe como é o camaleão, Paulo? É muda de cor, né? Exatamente. Você tem que mudar toda hora de cor, né? Para se adaptar ao local. Então, lá era construção civil. Né? Então, eu fui para a construção civil. Né? Aí, quando veio para a Bahia, plantou cacau. Plantei cacau, fiz criação de búfalo, sendo que eu tenho uma qualidade que é muito boa. Eu consigo visualizar a hora de pular fora. A hora de entrar está na cara. O negócio está dando dinheiro, todo mundo entra. Agora, sair, você tem que saber na hora de sair. Eu visualizei, né, que o cacau ia despencar. Pulei fora antes de quebrar. Vendi a fazenda. Tinha fábrica de charuto. Né? Vi que ia despencar. Antes de despencar, pular fora. Quer dizer, então, você tem que
pular fora antes de... Porque quando você pular fora negócio valorizado, aí você está alinhado, você não consegue nada. Então, saber, qualquer negócio tem que ter uma porta de entrada e ter uma porta de saída. Se você não planeja a porta de saída, você está alinhado. Quando eu fui na China, por incrível que pareça, o que me chamou mais a atenção, eu fui lá para fazer uma missão empresarial, conhecer as empresas de tecnologia, e o que os caras mais falavam, olha, a gente está falando disso aqui, mas não tem uma indústria que chegue perto da indústria alimentícia. É gente demais para comer, sabe? E você consegue trocar, nesse mundo tecnológico, você consegue trocar isso aqui que é átomo por byte, né? Tanta coisa você conseguiu trocar átomos por bytes, mas você não conseguiu ainda transformar o alimento, que é átomo, em byte. E assim me impressionou muito. Mas eu fico imaginando, sabe, André, o herói que não é um agricultor aqui no Brasil. Primeiro porque é o seguinte, a questão da liberdade, da propriedade aqui não é respeitada. Sabe? Você tem uma fazenda, e quem tem uma fazenda sabe disso. Quando tem um imóvel, meu Deus, você é surrupiado muitas vezes, sabe? Teve uma pessoa que foi criar peixe, aí o pessoal ia pescar os peixes do cara, sabe? Mas o que é que tem de mais? É um peixe só, não é um peixe só, é a sua criação de peixe, sabe? Gastou dinheiro. Mas os caras, o que é que tem de mais? Então, assim, roubam cercas. Você bota o cano para irrigação do gotejamento, roubam os canos. Aí tem o problema das formigas, tem o problema do agrotóxico, tem o problema da reserva, que tem que ter reserva legal. Tem trabalhadores que estão com você e de repente não estão mais, e aí é justo na época da safra que você precisa. Não é uma atividade para qualquer pessoa não, né, André? Olha, mudou, Paulo, mudou. Porque tem dois tipos de agricultura, tá certo? A agricultura extensiva, que se usa quase nada o homem, certo? O maquinário é todo automatizado, sem homem. Por exemplo, o trator, a colhedeira é sem homem. Esses grandes sem homens. Empreendimentos sem o ser humano. Sem homens, que você quer dizer sem nenhum homem sem nenhum homem, ou sem homens? Não, sem nenhum homem. Sem nenhum homem. É tudo por drone, por computador, entendeu? Então, ele aduba na área certa, com a quantidade certa, sem interferência humana. Não é? Então, tem esse tipo de agricultor, que não é agricultor, são mega empresários, que nem no campo vão, tá certo? Nem no campo vão. Moram em Ribeirão Preto, às vezes. Tá certo? Mas o que engorda a vaca não é o olho do dono? Ele é a estrutura, ele já tem estrutura, é empresa, não é mais esse conceito poético de sofrer isso, não. Né? Ele faz, é matemático, tudo é matemático. Tem outro tipo que está indo muito bem, que é uma classe média de agricultores da área de fruticultura. Então, por exemplo, um mega... Juazeiro Petrolina, tu tá falando, né? Mega produtor tem 100 hectares de uva ou de laranja, um mega. E você tem pessoas com 10 hectares, né, tendo uma qualidade de vida de um funcionário do Banco do Brasil, né, ganhando dinheiro. Juazeiro e Petrolina, eu conheço, porque eu morei lá. Fosse vizinho de Ivete Sangalo, né? Ela foi, Ivete, como é o nome, trabalhou para mim, foi professora de banca dos meus filhos. Cíntia Sangalo foi meu funcionário durante um ano. Paulinho, cunhado, foi meu funcionário também, né? A dona Ivete, todo carnaval, todo aniversário ia lá, e ela bancava, eu dançava com ela assim mesmo, né? E quando minha esposa, falecida Sheila, teve um aborto, que acudiu, que era vizinha, era a dona Ivete, a mãe de Ivete Sangalo, né?
Então nós éramos muito amigo mesmo, né? E Ivete é uma liderança fantástica. Agora, que se diga, Ivete não seria nada, vezes nada, multiplicado por nada, se ela não tivesse a família que ela teve, não é? Que Ivete perdeu o pai quando tinha 17 anos, era uma bobinha. Então, os irmãos, né, se juntaram e deram apoio para ela, a firmeza. Todos eles foram trabalhar junto com Ivete. Então, Ivete é a Ivete, graças a esse apoio que ela teve da família. Hoje, acho que a secretária dela é Cíntia, que era a irmã um pouquinho mais velha. Ó, conversa é muito, tempo é pouco. Tu já tivesse loja de âncora também, foi? Tive fábrica de ferragens para barco. Já tive estaleiro. O que eu não tive, Paulo? O que eu não tive? Estaleiro, aí tu construiu o quê? Navio, barcaça, era o quê? Não. Barcos de, por exemplo, saiu na mecânica popular em 1900 antigamente. Deixa eu ver, 68. Em 1967 saiu barcos meus na mecânica popular, entendeu? Né? Eu tenho qualidades que é o seguinte: eu achar a pessoa certa. Então, quem tinha tecnologia em construção de barcos eram os argentinos. Então, eu botei argentinos para trabalhar comigo, né? E botei também holandeses, que eram, naquela época, tinha muito imigrante, entendeu? Da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu consegui essa mão de obra. Então, fazia coisas maravilhosas. Sempre fiz coisas fantásticas. Nunca quis fazer mediocridade. Nunca. E tu conseguiu ficar rico de verdade com o quê? Eu assaltei um banco, Paulo. Eu assaltei um banco. Com certeza, não sei que banco foi, mas eu tive 6 filhos. A escola de cada um custa 2. 6 vezes 2, 12. Eu tinha 12 mil reais por mês. Eu, com certeza, assaltei um banco. Ainda não me prenderam, não. Como é que eu consegui? Todos eles fizeram intercâmbio, entendeu? Como é que eu consegui? Segredo, não é? Eu sempre estava à frente do tempo. Por exemplo, por exemplo, você vê esse alarme Verisure, né? Que todo mundo fala dele, né? Há 35 anos atrás eu vendia esse alarme, entendeu? O prédio de Antônio Carlos Magalhães, sendo que a preço de ouro. Por exemplo, um alarme naquele tempo custava 30, 40 mil reais. Hoje custa 500 reais, R$1.000. Quer dizer, então, energia solar, a primeira firma de energia solar, Solar Brasil, foi eu que fiz. Vendi a placa a $1.200, quer dizer, 10, 12 mil reais, sei lá, não é? Hoje uma placa custa R$800. Quer dizer, então, eu sempre trabalhei com novidades que me dessem margem para eu ganhar bastante dinheiro. Nunca trabalhei com varejo. Nunca. Primeira vez que eu estou trabalhando com varejo é agora, que minha esposa, né, trabalha com advocacia, área previdenciária. A gente trabalha com varejo, que é muita gente. É a primeira vez na vida que eu trabalho com varejo. Pois a questão do varejo, ela tem sempre vantagens e desvantagens. A vantagem é que você sempre está fazendo, tem vários negócios, isso quando não dá daqui, dá dali. Em compensação, a margem de lucro pequena. Então, muita gente prefere trabalhar com um contrato só. Por exemplo, sei lá, pega um contrato grande e tal, trabalha só para aquela questão, né, André? Muito agora também, se for embora, acabou tudo, né? Não, você tem o seguinte, todo negócio tem alguém melhor do que você no momento. Então, para você trabalhar com um contrato, o preço é muito alto, você precisa ser escravo daquele contrato, certo? E não dormir, ficar... Agora, quando você pulveriza, né, você não corre esse risco. Se você perdeu 10%, você perdeu 10%, mas se você tem um só, você perdeu 100%. Não é? Então,
Isso é só para grandes nomes ficar com um contrato. Eu acho isso errado, entendeu? Como negócio, como filosofia, você se basear num só. Entendeu? Tem algumas histórias de família que são interessantes. O avô de André, eu acho que foi. Vamos contar aqui. Como era o nome do teu pai? Públio. Públio. O nome do teu avô, Carolina. Zé Roque. Zé Roque e Carolina. E Carolina. Olha, gente, é incrível. Quem conhece aqui o Recife sabe que existe um bairro chamado Imbiribeira, né? Então, existia uma fazenda, uma usina naquela época, um engenho naquela época, que era de uma baronesa, salvo engano, era baronesa do Mulungu. Ela morreu sem filhos, deixou para um médico dela, que chamava-se Tomé Dias da Silva. Tomé recebeu essa herança de uma paciente, imagine. E um ano depois ele morreu também, vítima de um acidente em 1920. E aí eu só sei o seguinte, que o avô de André Carolino era um homem muito inteligente, acabou comprando as partes e ficou com o bairro da Imbiribeira. Isso me chama sempre a atenção, André, sabe por quê? Porque é incrível, a Bíblia fala isso, você não trabalhe demais porque o seu patrimônio pode acabar na mão de alguém que você nem conhece. Meu Deus, como é verdade, né? Assim, veja, a baronesa recebeu dos pais que devem ter trabalhado ou se esforçado muito, os avós passaram privações, de repente não deixou o filho, deixou para um médico, que não era um médico dela, mas não era uma pessoa, digamos assim, de um vínculo maior do que o médico. E o médico morre, aí fica pro irmão do médico que talvez ela nem conhecesse. É incrível essas coisas da vida, né, André? O que eu acho no capitalismo, Fernando, esse negócio de herança, eu sou a favor do capitalismo, mas na herança eu sou contra, porque tem a desunião da família, se destrói patrimônio brigando um com o outro, entendeu? Então eu sou nessa área comunista, certo? Que você compra na Austrália, não é comunista, né? É capitalista, você não é dono da fazenda, não é? Você compra a terra por 50 anos, 100 anos, certo? Né? Então é o seguinte, o seu próximo herdeiro pode ser dono, mas o neto não vai ser dono, não é? Quer dizer, porque se você geriu bem, você recompra do Estado, né? Esse direito. Então, eu sou a favor, entendo, do que tem na Austrália, né? Que você não é... Porque você pega do exemplo das fortunas da Bahia há 40 anos atrás, que era o pessoal do cacau, né? Eram milionários, né? Não sobrou pedra sobre pedra. Não tem nenhum filho de cacaucultor que tenha nada. Nada. Torraram tudo, perderam tudo. Certo? E desgraçaram, porque você vê indústrias paradas, entendendo? Que ainda estão brigando. Essa questão é o seguinte, eu pelo menos acho assim, sabe? Que o pessoal fala... Eu li alguns livros assim de Bolsa de Valores, de economia, e eles sempre falam que é mais importante é o patrimônio ou o fluxo de caixa. Eu dizia, bom, é o patrimônio, né? Eu disse, não, é o fluxo de caixa. Assim, alguns autores entendiam isso. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque é o seguinte, olha, o patrimônio por si só, ele não gera renda. Né? O patrimônio, se ele é mal administrado, ele, ao invés de gerar renda, ele gera uma renda negativa, porque tem imposto, tem invasão de propriedade, tem depreciação do patrimônio, tem muita energia para você manter o patrimônio, digamos assim, uma boa manutenção, com tudo. E se ele não está gerando caixa, ele sucumbe rápido. Ele sucumbe rápido, porque, sei lá, vem ITBI, vem o IPTU, vem a depreciação, vem
e daqui a pouco ele está se consumindo em si próprio sem gerar renda. Então, assim, nesses livros que eu li, os caras sempre falam, olha, se concentre sempre no fluxo de caixa. Quanto está entrando, o quanto está entrando, o quanto o patrimônio, digamos assim, gera de caixa. Se ele não estiver gerando caixa, ele se deteriora e acaba atingindo uma parte boa do teu patrimônio que não estava sendo atingida. Ou seja, ele, em vez de ser uma bênção, acaba se consumindo em si próprio, né, André? Eu sempre fiz isso. Eu tive fazenda, correto? Eu recebi como dívida uma fazenda em Piatã. É o lugar mais frio da Bahia. Piatã é aquela praia de Piatã? Não. É um lugar na Chapada Diamantina. É o lugar mais frio, tá? 1.300 metros de altitude. É uma fazenda de café, né? Que hoje vale 7, 10 milhões de reais, correto? E eu vendi por 100, 200 mil, né? Eu nunca fui lá, né? Eu recebi como dívida e passei para outro. Agora, você é burro, olha aqui, de 200 você perdeu 9 milhões. Não, para fiscalizar lá, eu teria consumido todo o meu ganha-pão, certo? Para eu ter essa propriedade. Então, tem negócios que são dinheiro maldito. Eu conheço, tem um dos melhores hotéis do Brasil, chama-se Comandatuba, na ilha de Comandatuba, né, na Bahia. Eu conheço o dono da ilha, é um lenhado. O que é lenhado? Não tem dinheiro, certo? Porque tem patrimônio, certo? Que ele tem que vender para alguém que queira comprar, entendeu? Ele não achou alguém que queira comprar, entendeu? O conjunto, né? Então, ele tem um baita de um patrimônio e não tem dinheiro. Entendeu? Ele falou, se hoje eu precisar 50 mil reais para fazer uma operação, não tem, André. Tem um patrimônio que vale alguns trilhões. Né? Olha, uma época dessa... Não vale você ter patrimônio... O que vale é o gerador de caixa, um negócio. Né? O patrimônio que realmente esteja rendendo sem você... Olha, para vocês terem ideia, uma vez aconteceu comigo. Eu tinha um imóvel e o cara, em Flunelinha, começou a usar lá para colocar os carros. Deixa esse cara ganhar um trocado e tal. Quando eu fui ocupar o imóvel, o cara disse, para sair daqui vai ter que me pagar os direitos, sabe? E assim você começa a ver. Uma vez você estava me falando também que lá na Imbiribeira, a Imbiribeira foi mais perdida para invasões de terra, para usucapião, do que... Ou seja, você tinha um patrimônio que era desse tamanho, ficou desse tamanho porque todo mundo invadiu. A sua capacidade de fiscalização, de gasto de energia, porque, por incrível que pareça, tem a justiça. Você tem que botar o advogado às vezes já vai cobrando, aí você vai ter que falar com o juiz, aí não desapropria porque aquelas pessoas não tem para onde ir. Daqui a pouco você não tem. Assim, você ter muita coisa, em tese é bom, mas quando você não tem a capacidade de fiscalizatória, você não tem a capacidade de gerência, então você vai ter que gastar muito. Às vezes você não. Eu acho não é? Que o negócio só presta se gera renda e está dentro da sua capacidade de gerir. Entendeu? Quando eu digo gerir, é sobre todos os aspectos, financeiro e físico. Né? Por exemplo, você tem uma propriedade no Amazonas, você tem que descer no aeroporto, pegar um trem, pegar um jegue, pegar não sei o que, quer dizer, falta sua capacidade. Daqui a pouco você tem que ter 100 anos com o físico de 20, que você não tem, tá certo? Então, você vai entregar para terceiros, 4, que seja lá o que Deus quiser, não é? Então, não presta, entendo? Nada. Se você não tiver uma mulher e não cuidar, o vizinho cuida, entende? Então, você tem sempre que cuidar. O que você tiver ganancioso não serve para nada. Então, você tem que ter o que você tiver dentro da sua capacidade de gestão. De cuidar, né? De cuidar. De gestão. Não tenha nada mais do que você possa ter capacidade de gestão. Não se sacrifique por nenhum bem, tá certo? Que faça você
se escravizar ou tirar dinheiro bom para essa atividade. Não serve. André, a gente está finalizando o podcast, mas me diz uma coisa, quantos países tu já morou? Olha, eu morei no Japão, morei na França, morei na Inglaterra, morei na Austrália. Agora, passei tempos, tá certo? 3 meses na ilha de Bali. Uma vez passei outros 3 meses na ilha de Bali. Não é morar, porque lá eu não fazia nada, então pintava, fazia escultura, filosofava, porque dinheiro presta quando você gasta. Quando você não gasta, você vai deixar para os advogados e para os herdeiros brigarem. Entendeu? Eu tenho um cara que está aqui na minha frente, Paulo Perazzo, meu primo querido, que eu ia comprar um apartamento. Ele disse, não compre, bote dinheiro na sua pensão, que é muito melhor. Se eu tivesse não escutado Paulo, estaria brigando agora mais um bem no inventário. Então é o seguinte, não deixe nada, gaste tudo, gaste bem gasto, né? Você só tem uma vida, né? Não tem duas, gaste bem gasto. Pois é, eu conheço, de vez em quando eu conheço, e você que está assistindo também conhece, alguém que acumulou demais, teve os problemas de ser o dono, porque não acha que você vai ser dono e não vai poder cuidar. Ou, assim, senão o pessoal vai mesmo, sabe? É incrível, assim, quando você não tem a capacidade de cuidar, alguém vai lá e toma. Cuida por você, sabe? Quer que seja um negócio. Não é? E aí eu vejo algumas pessoas, isso às vezes me deixa meio chocado. É um cara que teve os ônus de ser dono, digamos assim, teve que defender o patrimônio, teve que cuidar do patrimônio, teve que gastar muita energia nessa manutenção, e o cara não teve o correspondente bônus. Conheço gente aí que sabe, que o cara morre usando roupa furada, sabe? Porque não tem coragem de comprar uma roupa boa, o cara não viajou ao exterior e tal. Mas assim, aí o cara teve os ônus pesados, que é para mandar. E não teve a correspondência. Não, porra, é burro. Sabe, é meio impressionante isso, sabe? O cara. É burro. Vou deixar para os meus filhos. Burro. Filho torra tudo. Todo o patrimônio que meu avô deixou o shopping aqui de Bom Preço, da Boa Viagem, era dele, 200 e tantos casas em Biribeira era dele. O que ficou? Nada. Não tem. Pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Né? Então, o que eu vejo, Paulo, entendeu? Quem guarda dinheiro para se capitalizar, no fim não gasta. Eu tenho irmãs, entendeu? Que eram assim com dinheiro, né? E esclerosou, quem está gastando dinheiro é as filhas, entendeu? Então não vale a pena. Eu vivi muito bem vivido, certo? E todo o dinheiro que eu tenho, eu gasto, entendeu? E umas gastei com prazeres, outras gastei com loucuras, entendeu? Mas gastei, não deixei para... E o que eu, infelizmente, amealhei, entendeu? Só deu briga, só dá briga no inventário. Você arruma briga com o filho, com o genro, com não sei o quê. Só dá briga, não dá união de jeito nenhum. O que você pensa que vai deixar para filho, você vai deixar problemas. Você não deixa bem nenhum para filho. Você não deixa bem nenhum para filho, você deixa problema. Raríssimas famílias eu vejo que tenha deixado bem, que esse bem tenha se perpetuado, etc. Raríssimas. A regra geral
meu irmão fez isso, meu irmão fez aquilo, minha cunhada fez aquilo. Brigas e desintegração de famílias. Vejo muito isso assim nessas histórias de reis. O rei que conquistou tinha todo um cuidado em cima do reino. O filho e o neto já acham que é um direito divino, que não vai acontecer dele perder, e acaba assim, sabe, deixando a coisa esbanjando, sabe, André? É tanta história que a gente escuta, né? Eu vejo, por exemplo, assim, a cidade de Cachoeira, não é? É uma cidade tombada, não é? E então tem aqueles imóveis, né, que não podem ser destruídos. Então tem 10, 20 herdeiros, né? Um mora em São Paulo, outro mora na Alemanha, aí vai vender 100 mil, mas tem tanto de imposto, tem tanto de atrasado, tem tanto disso. Quanto é que vai sobrar? Vai sobrar 5 mil reais. Eu vou fazer procuração, ir atrás de 5 mil reais, deixa, o imóvel cai. Não, o imóvel cai. Eu digo pior, tem gente... O imóvel cai, e tem gente precisando, quer dizer, então eu sou IPTU caríssimo para os imóveis não habitados. IPTU, tem o ITCMD, que é o de transmissão na morte. Quando você vende, tem o imposto de renda sobre o que não, você... Isso é mínimo. No Brasil é uma vergonha. Você compra por 100, vende por 200, tem que pagar 15% em cima dos 100 que você ganhou. Tem o imposto do aluguel. Se você aluga, imposto de renda sobre o aluguel. É muita coisa, André. Paulo, é uma vergonha. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pega, recebe como herança 1.999 bilhão, entendeu? O máximo que você vai pagar é 7%, Paulo. 7%, certo? Em país nenhum do mundo, tá certo? Tem isso, não é? Você pega dos homens mais ricos do Brasil, né? Ele ganhou 1.200 bilhões. 1.1 bilhões eram não tributável. Como é que pode 1.1 bilhões não ser tributado, Paulo? 1.1 bilhões não ser tributado, tá certo? Você vê o Trump nos Estados Unidos, que não paga imposto de renda, paga menos imposto de renda que você, que qualquer outro, né? Então é o seguinte, existe essa falta de justiça, entendeu? Que cria o quê? Cria marginalidade, que cria desigualdade, que cria... Entendeu? Então, a Austrália é capitalista, não tem nada de comunista, tá certo? Ele não deixa perpetuar as propriedades rurais, eu não sei a propriedade urbana, tá certo? Não é? Que eu morei lá. Então você aluga a terra por 50 anos, por 100 anos. Eu acho que o máximo que você pode alugar é por 100 anos, tá certo? O máximo. Não é? Então é o seguinte, se você teve capacidade, você vai lá e aluga de novo, tá certo? Então, por 100 anos, ninguém é que vai viver 100 anos. Você viveu lá, fez a cerca, botou a cerca, tirou a cerca, botou boi, tirou boi, certo? Quer dizer, então você tem a liberdade, ninguém entra lá, tá certo? Diferente daqui. Se você deixar... Que é uma coisa que eu vejo muito, sabe? A ausência de liberdade de propriedade aqui. Liberdade é o seguinte, você ter as coisas e saber que há uma probabilidade das pessoas não invadirem, sabe, André? Paulo, é diferente, sabe? Paulo, aqui a gente tem movimentos organizados de invasão, coisas que lá no exterior, assim, não há essa tendência, né? Paulo, aí eu tenho mais vida do que você. Se você tiver mulher, não cuidar, vai ter outro que cuida. Então, quer dizer, o que você tiver, o carro que está aí na porta, se você não botou seguro, não botou alarme, vai ter alguém que vai buscar esse carro, certo? Eu vi a miséria da miséria, Paulo, foi na Bahia, tem a Baixa dos Sapateiros, e é um lugar só de gente pobre, entendeu? Debaixo daquelas marquises. Eu vi um dormindo com uma sandália havaiana, entendeu? De travesseiro.
veio outro roubar a sandália havaiana. Quer dizer, tem até ladrão para roubar uma sandália havaiana velha. Entendeu? Então, o que você tiver, Paulo, né, tem alguém querendo. Não, veja. Eu concordo. Sua vitória como advogado. Eu concordo, André. Seu escritório, seus clientes, seus funcionários. Tudo é cobiçado. Tudo é cobiçado. Olha, só tem porque você está lutando a história da humanidade é tão sórdida que quando você não tem, quando você não tem, você que sabe quanto você lutou. Quando você não tem a chinela havaiana para ser roubada, o cara rouba teu corpo. Escravização, 50 mil anos para cá, houve escravos. Sabe? Só parou de um. Então, assim, uma característica. Marrocos e Arábia Saudita, até 1960, 1970, tinha escravo. Pois é, aí o cara diz assim: olha, rouba-se. Agora, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: há lugares em que isso é mais freado e outros lugares que é mais assim, numa velocidade maior, sabe? Aqui, o que eu vejo aqui de desrespeito à liberdade de possuir é muito forte. É diferente de alguns lugares que é mais fiscalizado. Não sei se você que falou. Você tem o seu carro aqui na porta, Paulo. Seu carro aqui na porta. Certo? Se você não bota um vigilante, não bota alarme, não bota isso, roubam. Não tem qualquer coisa que você não é isso que eu estou lhe falando? Coisa, nos Estados Unidos a gente não é tão forte como aqui. É isso que eu quero lhe dizer. Você deixa um carro com uma chave, assim, acontece, mas não é tão forte quanto a gente imagina aqui, do cara de viver esse saque o tempo todo. É incrível, mas assim. É a miséria, Paulo, mas é a miséria. Mas é a miséria. É miséria, mas existe miséria na África também, e não existe essa criminalidade toda, sabe? Em alguns países muçulmanos, o cara não rouba um palito, André. O cara não rouba um palito. Eu estive no Egito, Paulo. Eu estive no Egito, entendeu? Eu fui de norte a sul do Egito, agora, recentemente, 4 anos atrás. E não tem porta. Entendeu? O cara desce um pano. Eu falei, mas meu Deus do céu. Agora, vamos olhar. Eles estão em guerra há 10 mil anos. Há 10 mil anos. Você sai daqui para 100 metros, tem um policial com a metralhadora lá. Então é o seguinte, o ladrão rouba daqui até a esquina. Né? Quer dizer, então, lá é crime e castigo. O que falta na nossa sociedade, né, é uma coisa que a gente tem que voltar a um tempo atrás. Há 40 anos atrás, existia um jornal chamado Gazeta Mercantil. E ele escolheu os melhores empresários. Né? Então, escolheram 2 melhores empresários. Né? Um era Antônio Emílio de Moraes, que era na parte industrial, que é o dono da Votorantim, que cimento todo mundo conhece. Né? E o outro era Abílio Diniz, que era dono do Pão de Açúcar naquela época. Não é? Então ele diz, os dois, que não tem nada de comunista, tá certo? Os dois não tem nada de comunista, nem de PT, PT acho que nem existia naquela época, né? Ele disse o seguinte: nós precisamos fazer a reforma agrária, nós não temos capacidade de dar emprego para 2 milhões de pessoas por ano. Se vocês não fizerem a reforma agrária, vocês vão ter que fazer muita cadeia, certo? Então nós temos hoje 720 mil prisioneiros. O custo dele é 4 mil reais por cabeça, custo direto, fora o indireto, que é a polícia, o advogado, etc. Né? 4 mil vezes 700 são 280 milhões, 300 milhões por mês que se joga no lixo, que ele entrou batendo carteira, vai sair roubando banco. Certo? Então, esses 300 milhões multiplicado por 12 dá 4 bilhões por ano que a gente joga no lixo. Nós temos um modelo... André, tem um modelo, mas não é, sabe? Um modelo americano. Se você pegar o modelo europeu, certo? Que, o que ele faz? O prisioneiro custa dinheiro. A gente não quer ninguém na cadeia, certo? Agora, contraventor tem que pagar. Tem que pagar. Então,
o cara, Mariazinha roubou um uísque lá. Ela é presa, né? No dia seguinte ela é julgada e diz assim, olha, você tem 3 anos de cadeia reclusa ou 2 anos de cadeia domiciliar. Né? Então você escolhe, claro que ela vai escolher 2. Então você tem que, seu trabalho termina 6, né? Às 7 horas você tem que estar em casa. Se você chegar às 7h05, você tem que ir na delegacia explicar por que você chegou às 7h05. Né? Vai um assistente social na sua casa ver se você está cuidando dos seus filhos. Isso é na Inglaterra. Não criou ônus para o Estado, tá certo? Porque ela está na casa dela, ela está comendo a comida que ela faz, as filhas dela, ela está cuidando, porque senão a assistente social manda prender ela, tá certo? No Brasil, ela ficou presa, a filha virou prostituta e o filho virou aviãozinho. Né? Então, o modelo nosso, tá certo? É que está errado. Na Europa você não vê cadeias. Entendeu? Então, se você pegar, Paulo, você vai você não vê, é um modelo diferente. O nosso modelo é o modelo americano. É metralhadora, câmara fechada, passa malote, passa isso, passa aquilo. É uma indústria do roubo, Paulo, que não tem como se acabar. A indústria do roubo, mais ou menos uns 300 bilhões por ano. Quem é? Gerdau, que vende ferro para fazer as grades. Vidros, que faz vidro blindado. Outro que faz o arame farpado, a concertina. Cerca elétrica, não sei o que, não sei o que. E o maior de todos é as companhias de seguro, Paulo. Que a hora você tem seguro, eu tenho seguro, Paulo. Entendeu? Então é o seguinte, se não tiver ladrão, você não vai ter seguro. Então qualquer lei, tá certo? Para acabar com isso, eles não vão deixar, Paulo. Não tem nada a ver com o lado esquerdo, o lado direito. É vantagem econômica, Paulo. O modelo nosso é que está errado. Complicado. Gente, a conversa tá boa, dá vontade de continuar conversando. Eu vou até continuar conversando, mas o podcast já até extrapolou a hora. André, só para terminar, tu vai botar esse dente quando, hein? Quando eu vi uma prima linda, vai botar esse dente. Rapaz, se André souber de uma coisa dessa. Um abraço, até o próximo podcast. Até o próximo.